A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, verso 41. Diz: E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Que verso maravilhoso que fala do local da crucificação de Jesus, que nós sabemos que é no Monte Calvário, e ali naquele local havia um jardim. Interessante porque a história do homem também começa no jardim do Éden. E aqui a redenção do homem acontece próximo a um jardim. Nesse jardim também há um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Aquele que nasceu de uma virgem merecia também um sepulcro virgem para ser colocado, um sepulcro em que ninguém havia sido posto. Esse jardim é chamado Jardim do Sepulcro. Quero falar de 10 jardins na Bíblia. 10 jardins na Bíblia. Como nós dissemos, a história do homem começou num jardim. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Nós lemos assim, eu vou ler para você: Deus planta um jardim e coloca o homem lá no jardim do Éden. Diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Adão foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, o jardim do Éden. E o jardim do Éden vai se repetir algumas vezes na Bíblia, quando diz que Ló olhou para a terra de Sodoma, era como o jardim do Senhor, o jardim do Éden, às vezes aparece como jardim do Senhor. Segundo Reis, capítulo 21, versículo de número 18, também nos conta, e é um paralelo com a história de Jesus, da morte e crucificação de Jesus, de Manassés, capítulo 21, 18, e diz: E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Esse rei foi colocado no jardim de Uzá. Segundo Reis, capítulo 25, versículo de número 4, diz: então, quando a cidade foi tomada pelos babilônios, e então a cidade foi arrombada, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei. O livro de Esther, capítulo 7, verso de número 7, menciona também um jardim, o jardim do palácio do rei. Esther 7:7, eu vou ler para você, diz assim: e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã pôs-se em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal já era determinado pelo rei. O jardim do palácio nós temos aqui. Cantares de Salomão, de uma forma poética, chama a sua amada também de jardim. Olha só, Cantares 4:12, e ele diz aqui: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Jardim fechado, talvez se referindo à pureza da sua amada. Também Cantares 6:11 diz: desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale e ver se floresciam as vidas e se brotavam as romeiras, o local das romãs. Isaías 58, verso 11, nos fala do jardim regado, não é? Como é bom nós termos um jardim regado. E o Senhor
te guiará continuamente e fará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 31, no versículo de número 8, nos fala do jardim de Deus. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Em João, capítulo 18, verso 1, nos diz que Jesus também foi orar num jardim, o jardim do Getsemane, quando foram o prender nesse jardim do Getsemane, das oliveiras, não é? Que é onde Jesus fez sua última oração. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. E temos o jardim do sepulcro. 10 jardins na Bíblia. O jardim do Éden, o jardim de Uzá, o jardim do rei, o jardim do palácio, o jardim fechado, o jardim das nogueiras, jardim regado, jardim de Deus, jardim do Getsemane, jardim do sepulcro. Deus abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini.